que estou dizendo é o seguinte, que quando o Senhor vier, e Ele vai vir se apresentar, e Ele vai destruir os exércitos do anticristo, né? Vai acontecer, vai suceder aquilo que Paulo chamou em Coríntios de eis que digo a vocês um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, né? Então, os que já estão dormindo vão ressuscitar primeiro. Quando eles vão ressuscitar? Ao soar da última trombeta. E aqui, veja bem, Apocalipse 20. Esta é a primeira ressurreição. Se é a primeira, irmão, significa que não há nenhuma antes dela, certo? Né? O primeiro vem primeiro. Não pode haver uma ressurreição antes da primeira, ok? Então, aqui é a primeira ressurreição. E aqui, depois dessa ressurreição, por quê? De modo nenhum nós vamos preceder os que dormem. Depois dessa ressurreição, é que os que estiverem vivos para a vinda de Jesus vão subir e vão ser transformados e vão ser glorificados. Corpo, né? Vão ser redimidos em seus corpos, tá bom? Isso é o que eu tinha para falar, tá, irmãos? Que ninguém te engane, tá bom? Todos nós, toda a igreja, não vai ter arrebatamento antes da grande tribulação, percebe? Eu acho que a Bíblia é clara sobre isso, não pode ser mais claro. Então, alguns irmãos, irmãos que realmente são eruditos das Escrituras, tá bom? Entendem que tem um arrebatamento antes e fazem um jogo, entre aspas, né? Tem que fazer toda uma arquitetura com os versículos, escritura e tal, para tentar dizer que tem um arrebatamento escondido, oculto, que vai acontecer antes, né? Eles até associam que o filho varão tem a ver com isso, mas o filho varão está no céu, não está na terra, tá bom? Bom, então, irmãos, creio que seja mais do que claro que ninguém vai subir antes que os mortos ressuscitem, os mortos em Cristo ressuscitem, porque os outros mortos vão ressuscitar depois dos 1000 anos. Mas os mortos em Cristo ressuscitem. Ninguém vai subir, não. Então, se ninguém vai subir antes, irmãos, e a ressurreição dos mortos em Cristo é só no final, só depois, significa que todos nós vamos estar aqui no período, no mínimo, dos selos, da abertura dos selos e do tocar das trombetas, no mínimo. Você pode argumentar que a sétima trombeta, depois da sétima trombeta, você tem 7 taças da ira. E que nessas 7 taças da ira, talvez a igreja já vai ter se subido já. Já vai ter havido a ressurreição dos mortos, talvez. Mas mesmo assim, não dá para saber, irmão. Não dá para saber, né? É dito que a mulher é alimentada por 1260 dias, né? Quando acaba esses exatos 1260 dias, eu não sei. Mas só pode acontecer o arrebatamento depois desses 1260 dias, entende? Digo àqueles que conhecem melhor aí essas datas e tenta encaixar as coisas, né? É só uma coisa que eu estou pensando, certo? Bom, agora deixe-me concluir tudo isso com uma coisa. Muitos falam assim, olha, o dia e a hora ninguém sabe, certo? Só o filho. Olha, aliás, nem o filho, né? Somente o pai. Ok, Jesus disse isso. Porém, Jesus disse uma outra coisa. Jesus disse o seguinte, falando com o povo na época dele, né? Falou assim, olha, vocês são hipócritas, né?
vocês veem uma nuvem carregada chegando, uma nuvem avermelhada, eu acho que ele diz lá, e vocês dizem, vai haver chuva, e chove, né? Mas quando vocês olham e veem o céu limpo, vocês falam, não vai chover, e não chove, né? Aí ele diz, hipócritas, vocês sabem discernir os aspectos do céu e tal, né? Mas vocês não sabem discernir o tempo e a época que vocês estão vivendo. Então, é muito importante, irmão, nós discernirmos o tempo e a época que vivemos, certo? Senão, não pensa que Deus vai falar, que você vai argumentar, Deus, mas você falou que não sabia o dia e a hora, né? Então, bom, verdade, não sabemos. Mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos vigiar em muitos aspectos, né? Vigiar contra a tentação, vigiar em nossa fidelidade, vigiar nossos corações de serem puros e também vigiarmos os sinais. Estarmos atentos ao que está acontecendo e não sermos como a geração de Jesus, que ele veio e eles não o reconheceram, não sabiam que ele chegou, entende? Sim, irmãos, pode acontecer novamente. Muito se diz sobre a figueira, né? A figueira que brotou, que foi... E muitos associam isso com o Estado de Israel, realmente um acontecimento extraordinário, após a Segunda Guerra Mundial, ter acontecido o estabelecimento desse Estado de Israel, depois de talvez 1800 e não sei quantos anos, né? Desde sua destruição e tal, no ano 70 lá, do templo e tudo. Mas ainda uma outra questão, com relação à figueira ainda, Jesus disse, olha para a figueira, quando ela começar a brotar, sabe que chegou o verão, né? Por mais que isso realmente se aplique a Israel, Jesus não estava exatamente somente falando disso. Jesus estava falando de uma coisa muito básica e simples, que até vamos dizer, um camponês, um jagunço, um homem da fazenda entende, sabe? Que é exatamente o seguinte: quando você está observando a natureza à sua volta, existem sinais que estão acontecendo que vão te contar, que vão te mostrar sobre a estação, né? Eles não tinham um celular lá com o calendário, eles sabiam a data, né, que eles estavam assim tão facilmente, né? Apesar que eles tinham o calendário, sabiam as datas e tal. Mas às vezes o cara do campo lá, ele poderia entender o que Jesus estava falando. Ele falando, olha, quando você vir que a figueira está brotando, ou seja, quando que isso acontece? Isso acontece na primavera, ela vai brotar e tal, vai dar flor e no verão vai ter o fruto, entende? Então, ele está dizendo isso, nos mostrando que quando as coisas que ele preveu, que ele contou, né, ele falou sobre a apostasia lá, falsos profetas, falsos cristos, depois ele fala sobre o anticristo, quando tiver a tal abominação da desolação, um lugar santo, que Daniel falou. Então, quando essas coisas acontecerem, ele está falando, ó, o negócio chegou. Chegou a hora, é o momento, né? E vai acontecer. O fim, a vinda do Filho do Homem, né? E uma das coisas que ele fala lá também é que Jerusalém seria pisada, seria ocupada, pisada, né? Dominada pelos gentios até o que o tempo dos gentios se completem, certo? E esse tempo dos gentios pisarem e dominarem Jerusalém se completou quando Israel, em 1967, ocupou a cidade velha de Jerusalém, tomou, e ela se tornou parte do Estado de Israel, dos judeus,
em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Ou seja, ela não é mais dos gentios desde 1967. E no discurso de Jesus sobre o fim dos tempos que tem nos evangelhos, ele cita isso, ele fala sobre isso. Então, esse é um sinal importante, irmão, que nós temos que estar atentos. Nós temos que compreender que isso é um cumprimento daquilo que Jesus falou que aconteceria. E ele disse que a geração, então, que estivesse vendo os sinais que ele estava contando naquela época, essa geração não iria passar aquela geração, ou seja, aquela geração não iria morrer até antes que tudo que ele está falando ali, da vinda dele, se cumprisse, entendeu? Acontecesse. Então, 1967 até hoje, vai dar o quê? 53 anos. Tá bom? Agora, uma geração, qual é a média? Se você pegar a média que vive uma pessoa no mundo, eu não sei quanto é. 60, 70 anos. Pode ser, né? Mas, vejam, o tempo está chegando, certo? Está próximo, tá bom? Isso é um sinal importante, né? Além, é claro, de todos os outros, de apostasia, de aumento da iniquidade e tantas coisas, né? Tem muita coisa acontecendo. Mas quero destacar 2. Esse, sobre Jerusalém, e um outro que, vamos dizer, não está ali no discurso de Jesus, mas que, pensando diante de Deus, e não somente eu, mas outros irmãos também já ouvi falarem sobre isso, né? Que é a ideia de o milênio que Cristo vai reinar aqui na Terra, a ideia de ser o 7º milênio, né? E seria um milênio sabático, por exemplo. Deixe-me explicar isso. Deus, quando criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia, a Bíblia fala então que ele descansou. E ele santificou esse 7º dia. Tanto que isso se tornou um mandamento para o povo de Deus, que eles trabalhassem 6 dias, e no 7º dia eles deveriam descansar, né? Ou seja, aquele era um dia santo. Santo, diferente dos outros, separado dos outros, único. Semelhante à obra que Deus tem da criação, Deus também tem um outro trabalho que ele teve que fazer, que é o trabalho de redenção. O trabalho de redenção se dá por causa da queda do homem. Quando o homem cai, Deus então tem que fazer um trabalho de resgate desse homem, da humanidade que se perdeu, que caiu, entende? E esse trabalho de Deus, ele dura e tem durado, né, 6.000 anos, tá? Desde Adão até Cristo, em torno de 4.000 anos. E desde Cristo até os nossos dias, 2.000, dando um total de 6.000 anos, tá? Onde o 7º milênio seria esse milênio de descanso, né? E lembra que Pedro fala, né? Um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia, entende? Então, quando a Bíblia declara sobre o dia do Senhor, e a Bíblia usa essa expressão muitas vezes, o dia do Senhor, aquele dia,
né? Quando a Bíblia fala naquele dia, e naquele dia, né? O dia do Senhor, né? Esse dia, especialmente falando, é um dia de 1000 anos, tá bom? Ele representa o dia do Senhor, que ele vem, esse dia específico, de 24 horas, mas na verdade, quando você pega essa expressão, o dia do Senhor, aquele dia, estuda essa expressão nas Escrituras, e você vai ver que está falando de mais, está falando de algo além. Está se referindo a esse reino milenar de Jesus aqui na Terra, ok? E uma coisa importante que você precisa ter em mente é que no calendário de Deus, no calendário profético, a data mais importante de toda a era, de todo o tempo, de todas as épocas, não é exatamente o nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus é extremamente importante, né? Eis que é nascido na cidade de Belém, né, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, né? Mas o Cristo, o Senhor, ele é também o Salvador, né? Mas somente Jesus ter nascido não é a obra de redenção, não é a obra de expiação que ele veio realizar, né? Na verdade, ele precisou crescer, viver e, ao final de sua vida, ser imolado, ser oferecido como um cordeiro, né? Que então toma sobre si nossos pecados, nossas iniquidades, né? E o dia da crucificação e o ano, então, da crucificação seria, então, na verdade, o ano pelo qual deveríamos contar o tempo no calendário de Deus, eu acredito. Quando pensamos assim, e pensamos que estamos no ano 2020, depois do nascimento de Jesus, na verdade, em relação à sua crucificação, nós não estamos no ano 2020 depois da sua crucificação. Da sua crucificação, nós estaríamos em torno do ano 1990, depois de sua crucificação, certo? Jesus foi crucificado em torno de 33 anos, tá bom? Porém, há um detalhe aí, né? Os estudiosos e as pessoas que estudam a questão da cronologia e do tempo e da data correta sobre o nascimento de Jesus, eles afirmam que parece que Jesus não nasceu exatamente no ano zero, mas que houve um erro nessa contagem e que, na verdade, Jesus teria nascido 3 anos antes, sabe? Então, o que significa dizer que Jesus não morreu no ano 33, porque ele nasceu 3 anos antes. Então, ele morreu no ano 30, tá? Isso significa que no ano 2030 vão se cumprir 2000 anos depois de sua crucificação, entende? E para mim, e creio que tenho visto para alguns outros irmãos também, que têm compreendido isso, essa é uma data bem significativa, né? E é muito importante você estar atento a isso, tá bom? Obviamente, e deixe-me falar uma coisa, né? Esses 2000 anos, tá? Eles podem se cumprir à risca. Exatamente 2000 anos, tá bom? Porém, creio que, às vezes, e tenho visto
que é possível que haja algum pequeno ajuste, alguma pequena diferença aí de alguns anos para lá e para cá. É possível, né? Apesar que, se você for ver a profecia das 70 semanas de Daniel, o livro dele, com relação à crucificação, à morte do Messias, ao que o Messias seria cortado, uma coisa assim que ele diz, ela se dá de forma muito precisa, pelo que eu estudei, sabe? Ela se dá na risca. O número de anos que Daniel fala das 70 semanas se dá, você pega e soma, dá exatamente no dia, no ano da crucificação de Jesus, né? Então, eu não sei, né, como às vezes há também alguma dificuldade em definir exatamente essas datas do nascimento e da morte de Jesus, né? Pode ser que isso possa variar um pouco. Outra coisa é que em 2030 pode ser o ano que Jesus realmente vem, o ano que Jesus realmente vai descer e colocar o pé dele no Monte das Oliveiras. Se for isso, irmão, realmente está muito próximo, né? Em 10 anos, Jesus chega, podendo variar um pouco. Bom, mas pode ser que não seja exatamente o ano que ele vai chegar, pode ser o ano do início da grande tribulação, da grande perseguição, né? E mesmo assim, é muito próximo, né? Espero que o Senhor fale com o seu coração aí sobre isso. É possível que, não exatamente por causa do coronavírus, mas a minha esperança, o meu anseio é que realmente o fim e a vinda de Jesus esteja próximo. E talvez vão começar a acontecer esses eventos agora, né? Alguns irmãos acreditam que nós estaremos no final do terceiro selo para entrar no quarto selo. E me parece coerente com o que eu tenho percebido, né? E nós precisamos nos preparar para essas coisas, tá bom? E nós precisamos preparar uns aos outros. E é isso que Deus colocou em meu coração, de preparar o povo dele para ele, né? De talvez exercer, ainda que não plenamente, mas inicialmente, um ministério parecido com o de Elias, parecido com o de João, né? E creio que é hora de nós despertarmos. Creio que é hora de um chamado de Deus para o arrependimento. Nós precisamos atentar para isso. Amém? Deus seja com você, que Ele seja sua segurança, seu refúgio, que você não tenha medo, você que é o seu rebanho, seu filhinho, sua filhinha. A Ele foi do agrado dele dar a você o reino dele. Amém? Paz com Deus. Abraço.